Mano, bom dia. Bom dia. Nesse tipo de treinamento fechado que a gente já se acostumou a ver em vésperas de grandes jogos, clássicos, decisivos, o que se trabalha, assim, óbvio, sem passar os detalhes, senão não seria fechado, que tipo de coisa se trabalha para ajustar, já que a gente vê hoje que o Cruzeiro tem uma base muito montada e que o rival já conhece essa base cruzeirense? Eu diria que os dois lados se conhecem, né? E dificilmente você vai fazer algo tão diferente em termos de formação ou em termos de posicionamento tático para que o adversário não descubra em 10, 15 minutos de jogo. Então, o objetivo, quando você faz o treino fechado, não é esse. O objetivo é você poder trabalhar questões estratégicas especificamente daquele jogo. E aí, a vantagem de você se conhecer do lado de cá e do lado de lá, faz com que você possa trabalhar coisas mesmo em termos de estratégia que possam significar alguma surpresa ou alguma coisa bem feita que pode decidir um jogo igual como esse, um jogo parelho. Então, se trabalha estratégia, se trabalha bola parada, se trabalha alguma variação de jogada ensaiada. E se fizéssemos isso aberto, não teria sentido nenhum, porque perderia o efeito. Então, o nosso objetivo, quando você faz isso, é exatamente esse. Agora, mano, o Atlético conseguiu crescer um pouco de rendimento nos últimos jogos, sendo mais reativo, propondo menos o jogo. Como trabalhar diante disso? Realmente tem a percepção também dos jogadores dentro da partida já, porque por mais que trabalhe um time reativo, mas não tendo a vantagem do empate, como o Cruzeiro tem, pode propor mais o jogo. Então, tem que trabalhar as duas formas e fazer com que o jogador entenda que a leitura pode mudar diante da partida. Equipes grandes como Cruzeiro e Atlético não trabalham só de forma reativa, né? E você não ganha campeonato trabalhando só de forma reativa, porque em determinados momentos vai ser necessário você propor o jogo. E é natural que o nosso adversário tenha crescido na reta final, porque não ia continuar da forma como iniciou a competição. A forma como ele iniciou a competição se estabeleceu 13 pontos de diferença, e essa não é a diferença das duas equipes, né, em termos de qualificação técnica. E hoje nós já temos uma realidade mais próxima do que é a qualidade das duas equipes. Então, o jogo vai ser isso mesmo de 180 minutos. Também sabe-se a característica do Cruzeiro. Você sabe que o Cruzeiro é uma equipe que você, mesmo esperando, o Cruzeiro vai tomar a iniciativa de jogar. E quando você joga com uma equipe que toma a iniciativa de jogar, você pode, mesmo precisando do resultado, jogar mais tempo de forma reativa. Então, esses são os segredos do enfrentamento. Saber se conduzir nessas duas situações, e quem fizer melhor vai ficar com o título. Ô, mano, claro que já é uma outra história, se passou um ano, mas na final do ano passado o Cruzeiro chegou com muito jogador machucado, né? E nesta agora chega com um elenco praticamente todo à disposição, o Fred apenas no departamento médico. Isso te dá uma tranquilidade para um momento decisivo como esse, em um clássico de grande tamanho para esta final do Campeonato Estadual? Tranquilidade não é exatamente a palavra, né? Porque uma decisão nunca é tranquila, né? Mas nos dá mais confiança, nos dá mais opções para escolher. E é sempre importante, numa reta final, você ter quase todos os jogadores à disposição, como nós vamos ter, talvez para esse jogo, ainda com exceção de Edilson e Fred, que vai ficar um tempo fora, né, pela lesão e pela gravidade dela. Mano, vocês têm aí alguns anos já sem ganhar, não você, mas o Cruzeiro sem ganhar o título mineiro. Uma pressão que a torcida quer o título, tá enchendo o estádio. Isso pesa quando você fala com os jogadores sentem isso também? Não, porque nós não estamos aí em todas essas edições, né? Eu sempre falo que para você ganhar o título, você tem que chegar na final. Nós chegamos ano passado e não ganhamos, e estamos aqui no mesmo ponto novamente nesse ano.
E queremos escrever, logicamente, a final de forma diferente do que escrevemos ano passado. E vai depender da nossa competência, né? Se fala muito aí, eu já ouvi muito sobre favoritismo, perguntaram muito, né? E o que estabelece quando duas equipes vão se enfrentar um percentual maior ou menor de favoritismo? É o que foi feito até aqui, né? Mas nós sabemos que o que vai decidir o título não vai ser o que foi construído até aqui. Vai ser o que nós vamos construir nesses 180 minutos. É nesses 180 minutos que nós temos que ser melhor para ser campeão. E é isso que nós vamos tentar ser. Mano, bom dia. Então, a respeito dessa campanha, esse histórico, né, do Cruzeiro no campeonato, o Cruzeiro terminou a fase de classificação aí com 11 pontos à frente do rival. O próprio rival tem apontado o Cruzeiro como favorito. Isso faz parte da estratégia também para uma decisão como essa? E a principal diferença entre essa atmosfera do mata-mata com a fase de classificação? A fase de classificação é um preparatório, né, para se chegar onde nós chegamos agora. E todo mundo sabe que agora é que é a decisão do campeonato. Você chega mais credenciado, menos credenciado, você chegou bem, nós chegamos de forma invicta, né, tomamos poucos gols, mas ontem estava vendo uma decisão de semifinal do Campeonato Carioca e a equipe do Abel tinha tomado 2 ou 3 gols com a equipe titular em toda a competição. Tomou 3 no jogo errado, perdeu a vaga. Então não adianta, futebol não tem esse negócio, né? E as opiniões a gente respeita. Algumas delas são estratégicas, outras são mais conscientes, baseado naquilo que cada um acredita. Eu já vi no nosso adversário opiniões para um lado, para o outro, nas nossas também, para um lado, para o outro. Acho que o mais importante é que a gente se respeite bem e faça 2 grandes clássicos nessa decisão. Mano, você falava aí da situação de contar com o elenco e a gente tem acompanhado que o David tem treinado. Também passa a ser opção para ser relacionado para essa partida? Ainda não. Outra situação, nos últimos 7 clássicos, pelo menos 3 expulsões. E numa partida final, nunca é bom perder um jogador, como foi na fase de classificação. Passa também pelo planejamento, começar com 11, terminar com 11? Depende de muita coisa isso, depende da arbitragem, depende da segurança que a arbitragem passa, né? Existiu provavelmente nessas expulsões que foram justas, expulsões que não foram tão justas, né? É o que a gente quer numa arbitragem como essa, que ele passe a tranquilidade para os jogadores. Se passar a tranquilidade, o clássico vai ser melhor, o futebol vai decidir, e o controle emocional da nossa parte é uma questão importante, sem dúvida nenhuma, numa final. Mano, você já disse aí que o favoritismo não ganha jogo, não resolve a sua situação nesses 180 minutos. Mas, por todo o cenário, o Cruzeiro assume esse favoritismo na final? Eu tenho certeza que o pessoal quer que a gente assuma. Tenho certeza. Absoluta. É claro que a imprensa, numa final como essa, ainda mais com o clássico, gosta muito de fazer comparações, né? Um goleiro contra o outro, um atacante contra o outro. Falando dos treinadores, como é que você analisa o outro lado? O que você, nesse pouco tempo, né, já pôde analisar do Thiago Largue, seu adversário dessa final? Momento inadequado para mim fazer análise do Thiago. Não tem nada a ver, eu não sou avaliador de técnico. O único técnico que eu avalio mais ou menos sou eu, quando chega depois de cada jogo, para tentar fazer uma autocrítica, tentar melhorar cada vez mais, e esse é o nosso objetivo nessa final. Em relação ao clássico da primeira fase, lógico que agora é um clássico de mata-mata, uma decisão, o que você acha que muda muito em relação à postura das equipes, falando do Cruzeiro, por exemplo? O Cruzeiro vai tentar ser na final aquilo que vem sendo até aqui. Falo que vai tentar porque o jogo não é de uma equipe só. Do outro lado tem gente capacitada e competente para tentar evitar que você seja o seu melhor, assim como nós também tentamos do lado de cá evitar que eles façam o melhor que eles têm. Esse é o confronto, esse é o clássico, esse é o jogo, é isso que está em disputa nesses 180 minutos que teremos pela frente, e quem fizer melhor vai ser campeão mineiro. Mano, eu queria que você falasse em relação ao Thiago Neves, é um jogador que sempre nas decisões
ele gosta muito. A Copa do Brasil foi assim, um jogador que foi decisivo, e agora tem a possibilidade também do Mineiro, ele que acabou não conquistando no ano passado, mas queria que você destacasse isso, porque é um jogador que pode também ser aquele cara de quebrar linhas, de ser um cara com um toque, definir uma partida. Bom, eu diria que nós temos grandes jogadores dos dois lados capazes de fazer isso, né? Por isso que o jogo é grande, por isso que é um clássico, por isso que a gente se respeita. Thiago está entre esses jogadores que pode fazer a diferença, mas eu sempre acredito e defendo aos jogadores que o individual só vai ser possível depois que o coletivo for melhor. Se o Cruzeiro for melhor, pode ser o Thiago, pode ser o Arrascaeta, pode ser o Raniel, pode ser o Henrique, né? Se nós não formos, não vai ser um dos nossos jogadores o destaque individual. Então, essa é a ordem das coisas. É para isso que nós estamos preparando esses 2 jogos finais. Mano, tudo bem? Como é que você fica numa véspera de decisão? Você pessoalmente, você fica mais ansioso, perde o sono, fica mais... Isso é uma expectativa grande mesmo para a decisão? Eu sempre disse que os jogos levam a gente a ter um frio na barriga antes dos 90 minutos. E quando a gente perder esse frio na barriga, está na hora de ir para casa e fazer outra coisa. Porque são jogos importantes, envolve muita coisa, envolve a paixão do torcedor, envolve a nossa vida profissional, a necessidade de você ganhar sempre, né? Tudo está envolvido em jogos. E em jogos decisivos isso está mais envolvido ainda. Mas eu procuro fazer todas as coisas na semana que penso que são necessárias para poder dormir mais descansado na véspera. Você já conquistou muitos títulos da carreira. Esse Campeonato Mineiro, se você conquistar, o que vai representar para você? Um dos campeonatos mais difíceis de serem ganhos que eu já disputei, por todas as circunstâncias que estão envolvidas. Mano, todas. Só uma última pergunta aqui, até fugir um pouco do tema do clássico. Dia 19 de abril... Fugir do tema do clássico hoje? Só um pouquinho, só para quebrar isso. Dia 19 de abril de 2010, chegava um menino lá no CT do Corinthians, Joaquim Grava, Paulinho. Muito se falava dele em relação que a imprensa não acreditava muito nesse jogador, mas você acabou colocando o Paulinho assim no time do Corinthians e ele acabou se destacando muito. E hoje é um dos jogadores aí mais que até tem esperança para a Copa do Mundo. Lembrando que você também levou o Paulinho para a seleção brasileira, também aquele super clássico das Américas. Queria que você falasse desse jogador, o que ele representa, a questão de volante também, porque hoje todo mundo fala muito dele, que chega sempre à área, um cara que passou muitas dificuldades, Barcelona jogando ao lado de Messi, agora Suárez, e se tem alguém aqui no Cruzeiro que lembra um pouco as características do Paulinho. A comparar jogadores sempre é muito difícil, mas Paulinho foi escolhido para substituir o Elias na época, né? Elias estava indo para o Atlético de Madrid e nós precisávamos encontrar um jogador o mais próximo possível para encaixar. Já tínhamos um time pronto, isso sempre é um pouco mais fácil. Começamos a observar ele no Bragantino, na Série B, e enviamos uma pessoa para conversar com ele, para saber o que ele pensava, que são coisas importantes numa contratação. Gostamos das primeiras amostragens e levamos ele. Ele estreou no Corinthians, na verdade, num jogo de Libertadores contra o Flamengo. Nós vencemos 2-1, mas não levamos a vaga. Tomei um pau danado, que botei o Paulinho em campo, né? Ninguém sabia quem é que era o Paulinho. Mas é mais um desses capítulos que provam que o futebol brasileiro é muito rico em talento, né? Que basta a gente observar com atenção, procurar no lugar certo, que nós sempre vamos encontrar grandes jogadores como o Paulinho se transformou, né? É sempre importante ter um pouco de paciência. Os clubes grandes têm cada vez menos, né? Ou a gente tem cada vez menos possibilidades de ter paciência, porque a pressão sempre é muito grande, mas ele, com muita personalidade e com muito talento, seguiu essa carreira vitoriosa e hoje, né, está onde está por seus méritos. Mano, o Cruzeiro entra com alguns titulares pendurados, né? Dá para administrar uma situação como essa? Tem
uma fórmula para tentar evitar um terceiro cartão e perder o segundo jogo, ou se tratando de uma final é quase que impossível? Não, dá para evitar o cartão bobo, né? Às vezes o cartão por uma comemoração de um gol, que você extrapola um pouco demais, às vezes por uma reclamação, que nós todos, às vezes, extrapolamos um pouco demais. Então, esse é possível controlar. Agora, a falta necessária que às vezes você tem que fazer, interromper uma jogada que é uma jogada de risco grande, aí não dá. Aí você está pensando numa coisa e não se dedicando com a importância necessária que o primeiro 90 minutos também tem na decisão. As duas equipes estão nessa situação muito parecida, né? Se não me engano, 6-6 ou 6-5, com 2 cartões amarelos. Mas não tem jeito, vamos jogar os 90 minutos primeiro, sabendo exatamente da importância que ele tem e colocando o nosso melhor. Depois, se tiver que jogar outro jogador nos outros 90 minutos, eu tenho certeza que esse outro jogador também vai poder dar o seu máximo. Feito.